abertas no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 11, página 1284, Colossenses 3, 11. Nós estamos a fazer uma pequena série de mensagens relacionadas com a encarnação, a vinda ao mundo de Jesus. E hoje o tema da nossa mensagem é Cristo é tudo, Jesus, o Cristo, o Messias, é tudo. E vamos ler Colossenses capítulo 3, página 1284, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. E iria começar com uma pergunta para a nossa reflexão: se nós sabemos porque é que Jesus veio ao mundo, porque é que foi necessário, porque é que foi indispensável que o próprio Filho de Deus tivesse de encarnar? Porque é que Deus não usou outra personagem para efetuar a nossa salvação? Podia ter usado um anjo, um arcanjo, um querubim, um serafim. Porque é que então Cristo é que foi o escolhido para vir ao mundo e ser o nosso Salvador? E a resposta está aqui neste texto, porque apenas Cristo é tudo. Apenas Cristo é tudo aquilo que era necessário para satisfazer a justiça de Deus, a fim de o homem, a fim da humanidade poder ser salva. Cristo é tudo. E esta é uma afirmação gloriosa que a Bíblia revela acerca da pessoa de Jesus Cristo. Se nos perguntarem, afinal, quem é Jesus? A Bíblia diz que Cristo é tudo. Cristo é tudo. E num mundo tão confuso em que nós vivemos, tão dividido, temos tantas religiões, nós fomos para a parte oriental do mundo, inúmeras religiões, muitas fés, muitas esperanças, muitos caminhos. Mas, na verdade, apenas Cristo é tudo. Toda a revelação, tudo aquilo que o mundo anseia e precisa verdadeiramente é da pessoa de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que Cristo é tudo. Se nós perguntarmos qual é o caminho para Deus, para o verdadeiro Deus, Cristo disse, eu sou o caminho. Se alguém está perdido, Jesus é o caminho. Se alguém anda confuso no meio deste mundo, mas onde é que está a verdade? Aqui, ali. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade. Se alguém tem fome, Jesus disse, eu sou o pão da vida, em João 6,35. Se alguém tem sede, verdadeira sede de Deus, sede espiritual, Jesus disse que era a água da vida, que satisfaz espiritualmente. Se alguém está prisioneiro, se alguém é escravo de uma filosofia, de alguma religião, de alguma ideologia, quer seja social, quer seja política, se alguém está refém de um vício do qual não se consegue libertar, Jesus é o único que pode libertar, porque ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Cristo é o libertador. Se alguém está fraco, Jesus é o Deus forte. Para os mortos ele é a vida, para os enfermos ele é a saúde, para os cegos ele é a vista, ele é a luz do mundo. Para os pobres, para os necessitados, em Cristo temos toda a riqueza. Cristo é tudo. Olhem, só Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Só Jesus é o primogênito de toda a criação. Está aqui em Colossenses 1,15, que iremos ver mais à frente. Ou seja, Jesus é o Criador de todas as coisas. Jesus Cristo é o Senhor. Diz a palavra de Deus que foi por Jesus que Deus criou todas as coisas que existem. E também o mundo, diz Hebreus capítulo 1, versículo 2. Cristo é tudo.
Ele é o Messias de Deus, prometido, desde o Antigo Testamento, pela palavra dos profetas, esse que haveria de vir ao mundo. Dessa certeza teve Simeão quando os pais levaram Jesus ainda bebê ao templo. Ele pegou no bebê ao seu colo, porque esse homem Simeão tinha uma promessa do Espírito Santo, de que ele não iria morrer sem ter visto o Cristo, o Senhor. E ele teve essa bênção quando teve Jesus com 8 dias de vida no seu colo, porque esse menino que nasceu em Belém, cujo nascimento nós celebramos nesta ocasião do ano, mesmo sabendo que quase certeza Jesus não nasceu em dezembro, mas esse que nós celebramos, ele é o Messias. Olhem, se Jesus não fosse o Messias, o anjo Gabriel, que assiste na presença de Deus, como ele disse em Lucas 1,19, se Cristo não fosse o Messias, não teria Deus enviado o anjo que assiste na sua presença para anunciar esse nascimento a Maria. Se Jesus não foi o Messias, então ele não teria necessidade de nascer de uma virgem que o Senhor escolheu. E não lhe teria confirmado: olha, esse menino que tu vais ter, que vai ser gerado no teu ventre, ele é o Santo, ele é o Filho do Deus Altíssimo. Cristo é tudo. Porque se Jesus não fosse o Messias, quando ele nasceu, não teria aparecido uma multidão dos exércitos celestiais a anunciarem e a cantarem, a glorificarem a Deus, a celebrarem o nascimento do Salvador e a avisarem os pastores para eles irem até Belém e verem Jesus, o Messias que tinha nascido, e lá estava numa manjedoura. Então, que Jesus é o Messias é uma verdade que nós temos declaradamente na palavra de Deus. E os primeiros homens que encontraram Jesus, também eles puderam ver, olhar e ver: este é o Messias. Diz a palavra de Deus no Evangelho de João que André apresentou Jesus ao seu irmão Pedro e disse-lhe assim: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Filipe disse a Natanael: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E depois Natanael disse a Jesus: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E temos isto no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 41, 45 e 49. Para estes homens, Cristo é tudo. E para ti, Cristo é tudo também para ti? Porque é Ele que nós celebramos nesta altura do ano em particular. Celebramos o quê? A sua chegada ao nosso mundo, a sua encarnação há 2000 anos atrás. Achamos o Messias. O que é que quer dizer esta palavra? O que é que significa este título, este nome, Messias? Messias é uma palavra hebraica, uma palavra aramaica, que corresponde à palavra grega Cristo. E quer dizer rei ungido. Rei ungido. Quer dizer Cristo, Messias, significam a mesma coisa, estes dois nomes. Ungido. Quer dizer que Jesus foi separado, posto à parte, foi escolhido por ser o Messias e o Cristo, escolhido para uma determinada tarefa. Em Israel, quando eram chamados os profetas, os sacerdotes, os reis, eles também eram ungidos com óleo nas suas cabeças para ali os separar, os destacar para uma missão que eles iam ter, como reis, como profetas ou como sacerdotes. E essa cerimónia da unção com óleo, com azeite, servia de confirmação aos olhos das pessoas, era uma confirmação de uma escolha que Deus tinha feito. Deus tinha chamado aquela pessoa para ser sacerdote, aquela para ser rei, aquele para ser profeta. E também Jesus foi separado, escolhido pelo próprio Deus e enviado a este mundo. Ele não foi ungido pelos homens, como eram os reis, profetas e sacerdotes.
Ele foi ungido, escolhido pelo próprio Deus, separado, enviado ao nosso mundo para uma missão única de levar sobre si o pecado do mundo e ser o nosso Salvador. Porque nenhum homem, por mais importante que fosse no nosso mundo, nenhum anjo, ninguém tinha a capacidade e a propriedade de realizar a salvação do mundo, a não ser Jesus, o Cristo. Ele é o Messias de Deus. Vamos ver apenas algumas profecias da palavra de Deus que nos confirmam a promessa de séculos e de milénios para a vinda do Messias. A mais antiga que nós temos é logo no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que depois é confirmada em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Logo lá no jardim, quando o primeiro homem e mulher transgrediram e caiu sobre eles o juízo de Deus, Deus faz a promessa e chegamos a Gálatas capítulo 4, versículo 4, temos o cumprimento. Vejam as palavras de Paulo, diz assim: mas vinda a plenitude dos tempos, ou seja, cumprindo-se o tempo que Deus escolheu, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Quer dizer, Jesus não apareceu assim como os anjos apareciam falar às pessoas. Podia ter sido. Não, diz aí, nasceu de mulher. É um milagre, é uma coisa única que escapa à nossa compreensão. Diz aqui, vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Moisés, que viveu mais ou menos 1400 anos antes de Jesus nascer, também profetizou. Temos isso em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 e 18. E ali ele é prometido como um profeta, que foi também. Diz assim, lá em Deuteronômio 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, dos teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. E porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu ordenar. E quando nós chegamos ao livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículos 20 até 22, mas em especial o versículo 22, confirma esta profecia feita em Deuteronômio, capítulo 18. Muitas outras profecias, que eu vou ler aqui, assim, muito por alto, que nos mostram, e basta nós pensarmos, como é que é possível, milhares de anos antes, centenas, séculos antes, prometerem-se tantas realidades e há uma única pessoa em toda a existência que é nela que se cumprem todas estas palavras de Deus. Vejam, profecias que prometem que Jesus, esse que nasceu em Belém, era o nosso Salvador. Nas suas variadas facetas. Olhem, como ele seria nascido de uma virgem, iria ser chamado Emanuel. Temos isso pelo profeta Isaías, 700 anos antes, no capítulo 7, versículo 14. O profeta Isaías também, no capítulo 35, fala dos milagres de Jesus. Que ele seria rejeitado e injuriado. Salmo 22, versículo 6, 1000 anos antes, escrito pelo rei Davi. E também o Salmo 69, versículo 4 e 8. Que o Messias seria odiado e seria uma pedra de escândalo em que muitos iriam tropeçar. Salmo 69, Isaías capítulo 8. Profecia de que o Messias, o Salvador, seria traído por um amigo. Salmo 49. Salmo 41, versículo 9. Profecias de que os seus discípulos, os que viveram mais próximos dele durante o seu ministério, o abandonariam no momento crucial. Profeta Zacarias, capítulo 13. Profecias de que o Messias, o Cristo, que veio ao mundo, sofreria, mas não por ele, mas no lugar de outros. Isaías 53.
sobre a sua crucificação, profecias sobre a intensidade, a dureza dos seus sofrimentos, dele ser zombado e gozado na cruz, até dele ser esquecido por Deus, como o Senhor gritou lá na cruz: Deus meu, por que me abandonaste? Temos isso tudo no Salmo 22, 1000 anos antes de Jesus vir. Sobre a sua morte e sobre a sua sepultura, também, Isaías 53. Profecias sobre a sua ressurreição, Salmo 16. Profecias sobre o seu retorno, a sua ascensão ao céu, Salmo 68. Cristo é tudo. Cristo cumpriu todas as profecias nesse Senhor que nasceu há 2000 anos em Belém, em Israel. Amados irmãos e amigos, naquele discurso que foi feito no dia de Pentecostes a milhares de pessoas em Jerusalém, Pedro concluiu a sua pregação, a sua mensagem, assim, vejam. Pedro pregou uma grande mensagem em que milhares se converteram e ele disse assim: no fim, saiba, pois, toda a casa de Israel que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, esse Deus o fez Senhor e Cristo. Então, por muitas maneiras, Pedro mostrou: Cristo é tudo. Ele é o Messias, Ele é o Salvador do mundo. E o que é que aconteceu, irmãos? Através dessa pregação, onde foi proclamado que Cristo é tudo, milhares de pessoas se converteram, diz a palavra de Deus, quase 3.000 almas, e por isso hoje, passados 2000 anos, também, se qualquer pessoa acreditar, se qualquer pessoa confiar e aceitar que Jesus é o Salvador, que Cristo é tudo, e se abrir o seu coração para Jesus, essa pessoa também recebe a mesma salvação que receberam todos os outros ao longo dos séculos. Salvação igual. Mas os irmãos podem perguntar: mas no que é que Jesus é tudo? No que é que o Messias é tudo? Mas é tudo em quê? E vamos ver 3 aspectos em que vamos perceber e agradecer ao Senhor, porque Cristo é tudo. Olha, Ele é o único Salvador do mundo. Porque é que Cristo é tudo? Olhem, Pedro testemunhou assim. Vejam bem este simples versículo que é Atos 4:12. E em nenhuma outra pessoa, nenhuma outra personagem, nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Cristo é tudo. Neste simples versículo, Jesus, o Cristo, é a única esperança da humanidade. Porque só Jesus tem o poder e a autoridade para oferecer salvação. Só Jesus pode oferecer salvação. As nossas almas pecadoras, todos nós somos pecadores, mas nenhum de nós pode ser perdoado e salvo a não ser pelo nome de Jesus Cristo. A nossa salvação não está em nós, em nada que nós possamos fazer. Nós podemos até dizer, uma pessoa pode destruir-se a si mesma, mas uma pessoa não pode salvar-se a si mesma. Só pelo nome de Jesus Cristo nós podemos ser salvos. Porquê? Porque Jesus é tudo. E vejam qual é, neste versículo de Atos 4:12, qual é a honra do nome de Jesus. Diz aqui, porque é o único nome em todo o mundo, em todas as eras, desde o início ao fim da história da humanidade, é o único pelo qual devemos ser salvos. Quer dizer, Cristo é tudo. E este nome, diz o mesmo versículo, foi dado. Foi dado. Mas dado como? Quando é que nós damos uma coisa? É algo que nós possuímos, não é? E diz, olha, estou aqui, eu vou dar-te. Jesus foi dado pelo Pai para ser o nosso Salvador. E Jesus foi dado então por quem? Por Deus.
Olhemos bem para o versículo e diz aí mais. Ele foi dado onde? Para efetuar a salvação debaixo do céu, ou seja, no nosso mundo. Em nenhum outro há salvação. Debaixo do céu, no mundo em que nós vivemos, não há outro nome dado aos homens pelo qual nós podemos ser salvos. Porque Cristo é, de facto, tudo. Não há outro nome, não há outra salvação, não houve mais nada nem ninguém que Deus desse debaixo do céu para ser o nosso Salvador. Cristo é tudo. Não há salvação em nenhum outro. É por isso que, quando nós vemos as pessoas à procura de caminhos de salvação, procuram religiões orientais, procuram caminhos especiais, únicos, importantes, não há outra forma de salvação. Cristo é tudo. O que mais é que nós podemos ver em que Cristo é tudo? Ele é o único mediador. Não apenas é o único nome que nos trouxe salvação, olha, mas depois de nós sermos salvos, por quem é que nós continuamos a ter comunhão com Deus? Diz 1 Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Vamos pensar, porquê é que há um mediador? Geralmente há um mediador porque há duas partes que não se entendem. Precisam de resolver, porque se as pessoas, se não houver problema nenhum, não precisamos de pedir ajuda a ninguém. Agora, quando estamos com um problema, e agora está a andar uma polémica de mediadores, como os irmãos bem sabem, não consigo resolver, deixa ver se eu arranjo uma boa cunha, não é? Um bom mediador. Irmãos, o único mediador entre nós e Deus é Jesus Cristo. Sabem porquê? Porque Cristo é tudo. Em Jesus não há nada mais do que Ele, nem menos do que Ele. Ele é tudo, tudo o que nós precisamos. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. É o único mediador que Deus, o Pai, aceita. Ele não aceita outro, a não ser o seu Filho Jesus Cristo, porque Ele trouxe a paz entre o homem pecador e Deus. Ele é o nosso Salvador. E em terceiro e último lugar, porque é que Cristo é tudo? Porque Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. Ele próprio disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a perfeita e total revelação de Deus. Jesus é a única verdade para toda a humanidade, do princípio até ao fim. E como é que isto foi possível? Foi possível por causa da sua encarnação. Porque Deus se fez homem e veio ao nosso mundo e viveu entre nós. Jesus é tudo. Muitíssimas outras coisas nós podíamos aqui continuar a apresentar, provando que Cristo é tudo. Não precisamos de ninguém mais, ninguém menos do que Jesus. Peço para abrirem no capítulo 1 de Colossenses e vamos ver outras verdades que nos mostram porque é que Jesus, porque é que Cristo é tudo. No capítulo 1 de Colossenses, versículo 15, nós lemos assim, o qual, ou seja, só Jesus, Colossenses 1,15, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele. Quem é o Criador? Jesus. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo o que há no céu, nos céus, na terra, as coisas visíveis, irmãos, e as invisíveis,
que nós pomos um microscópio aos nossos olhos e podemos por ele ver coisas que são invisíveis e nós ficamos deslumbrados. Para nós vemos, por exemplo, um animal, sei lá, um elefante, o maior animal do mundo, uma baleia, e dizemos, que coisa fantástica. Irmãos, que coisa fantástica ainda é, se calhar muito mais, vermos as coisas invisíveis aos nossos olhos, com o microscópio nós podemos vê-las e ficamos deslumbrados. Deus é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Vejam, tudo foi criado por Ele, por Jesus, e tudo foi criado para Jesus. Porque Cristo é tudo. Versículo 17. Ele é eterno, Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele. Estamos aqui a respirar pelo poder de Jesus. O sol gira, a terra gira, o universo, as coisas do nosso mundo mantêm-se a cada instante, porque tudo subsiste por causa do poder de Jesus Cristo, porque Ele é tudo. Mais, versículo 18, o que é que mais a Bíblia nos diz porque Jesus Cristo é tudo? Porque Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Nós somos a igreja. O nosso cabeça, o nosso líder máximo é Jesus Cristo, porque Ele é tudo. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, o primeiro que ressuscitou para a eternidade, para ser aquele que foi à nossa frente na ressurreição, é Jesus Cristo. Para que em tudo tenha a preeminência. Para que Jesus tenha o destaque, a glória, o louvor em todas as coisas. E nós perguntamos, mas porquê? Olha, versículo 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Foi da vontade, foi do grande prazer do Pai que a totalidade de todas estas coisas residissem e habitassem em Jesus. Porque Ele é tudo. Versículo 20. E que havendo por Ele, Deus, através de Jesus, feita paz, porque Cristo é tudo isto, talvez nós agora possamos perceber porque é que o Salvador do mundo não foi um anjo ou uma pessoa muito importante, ou só podia ser Deus, é que podia ser o nosso Salvador. A nossa ofensa é contra Deus, o nosso pecado, a nossa transgressão foi contra Deus. Só Deus podia fazer isso. E foi do agrado do Pai que assim fosse, que havendo por Ele, ou seja, por Jesus, feita a paz, a reconciliação, o perdão, como pelo sangue da sua cruz. Foi necessário o sangue de Jesus na cruz. Por meio dele, por meio de Jesus, reconciliar-se consigo mesmo. Quantas coisas? Quantas? Todas. Pensa, mas todas as coisas. Nenhuma fica excluída. Tudo aquilo que era necessário que se reconciliasse com Deus, Jesus fez isso. Cristo é tudo. Tanto as que estão na terra, Ele reconciliou tudo na terra, e as que estão nos céus, que nós nem percebemos, nem compreendemos, nem vamos aqui divagar. Mas Deus reconciliou por meio da cruz de Jesus todas as coisas. Diz aí esse versículo, Ele fez a paz. Porquê? Porque Cristo é tudo. Irmãos, em Jesus habita toda a plenitude, e se nós formos para o capítulo 2, versículo 9, nós lemos, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus não apenas corporalmente fala então de quê? Do seu corpo, que ele, quando nasceu, fez-se homem, não é? Que antes não era, foi o nosso estudo de quinta-feira. Jesus, antes de encarnar, não tinha um corpo, e quando encarnou, tornou-se um homem.
também. Homem e Deus ao mesmo tempo. E em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Perfeito Deus, perfeito homem. E o livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 8, diz que Jesus é Deus, a sua divindade, e o seu trono subsiste pelos séculos dos séculos, ou seja, eternamente. Talvez assim percebemos porque é que Cristo é tudo. Em conclusão, irmãos, Cristo é tudo. Ele é o nosso profeta para nos ensinar e revelar todas as verdades, tudo aquilo que podemos perceber e saber de Deus. Ele é o nosso sacerdote porque expiou perfeitamente os nossos pecados. Cristo é o nosso Rei, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o cabeça da Igreja. Ele domina e reina sobre nós. Para mim, Cristo é tudo. Para ti, Cristo é tudo. E se hoje alguém aqui, ou alguém que está a assistir, ou vai assistir, se para si Cristo ainda não é tudo, que Cristo seja tudo na sua vida. Não deixes passar este dia ou este lugar sem teres a certeza de que Jesus, o Cristo, por isso ele é Jesus Cristo, ele é Jesus o Cristo, Jesus o Messias, o enviado, o escolhido, o ungido por Deus para vir ao mundo. Se ele ainda não é tudo, que ele é tudo, mas que seja tudo na tua vida. Não há outro nome pelo qual tu podes ser salvo. E não esqueçamos, irmãos, que neste Natal ou noutro qualquer, pode ser em qualquer altura do ano, mas nesta altura em que nós celebramos vindo ao mundo do Salvador, nós celebramos não o nascimento de uma pessoa muito importante. Jesus era uma pessoa importante? Era. Mas nós não estamos a celebrar a vinda ao mundo de uma pessoa muito importante. Estamos a celebrar a vinda ao mundo de um menino diferente. Sim, ele era um menino diferente. Estamos a celebrar alguém sem igual, é verdade? Não. Nós estamos a celebrar algo muito maior. Estamos a celebrar alguém que é tudo. Alguém que é tudo. E nesta ocasião do ano, que nós possamos também apresentar um amigo, um vizinho, um colega, um familiar nosso. Apresentemos essa pessoa, a esse alguém, este maravilhoso Senhor, Jesus Cristo, que é tudo. Mostrando-lhe pela palavra de Deus, olha, só Jesus Cristo é tudo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos então concluir